assim, ó. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E, quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejai-vos também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Amém, irmãos? Jesus Cristo, quando ele foi preparar esse lugar, aquela hora que ele ia despedir dos discípulos ali, na situação toda, a morte de cruz, para nós nos alcançarmos a graça que a palavra promete para todos nós, ele prometeu que ele ia preparar lugar. Então essa profecia ali não era mais uma profecia, já era um fato. E tem muita gente que já viveu muito tempo e não crê mais nessa voz de Jesus. Outros que estão nascendo agora também, a gente fala e eles não creem. Igual eu tive uma vez um local lanchando, né? E vinha uns rapazinhos, e eles vieram para mim e falaram assim, compra um chinelo para mim. Eu falei assim, não, eu não vou comprar um chinelo para você não. Então paga o lanche para mim, paga o lanche para o rapaz. Ele foi, falei com ele assim, aí um xingou o outro, começou a falar a palavra. Eu falei assim, que não fica desse jeito não, que Jesus Cristo está voltando. E quando ele voltar, ele já repreendendo a gente antes, advertindo que não deve falar a palavra torta. Não faz isso não. Ele falou para mim assim, quem é esse Jesus? Eu não conheço esse cara não. Então assim, é de espantar ouvir isso nessa geração de hoje, né? Então assim, Jesus Cristo, ele vai voltar. E as pessoas não creem mais nisso. Então tem gente que perde tempo com várias coisas no mundo e esquece disso. E ele mesmo afirmou que ele está preparando um lugar. Então, aí ele vai e fala assim para a gente assim, ó, no 4, né? E vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Aí no mesmo João 14, versículo 6, ele fala assim para a gente, ó. Assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então assim, o caminho é Ele. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o caminho, Ele é também o juiz no último dia. Então, irmãos, se a gente conhece Jesus, a gente já sabe que Ele é o caminho. Então, o que a irmã leu ali, ó, João 8,32, que fala ali, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que acontece? Se você conhecer Jesus Cristo, você vai ser livre. E o que hoje para a gente é o Jesus Cristo? Que as pessoas querem ver de carne e osso, mas Ele deixou para nós. É a palavra. Então, a partir do momento que a gente mais aproxima da palavra de Deus e tem comunhão com essa palavra, a leitura, a gente consegue enxergar e entender quem é Jesus Cristo. Porque aqui a gente vê o amor dele por nós, é quando ele nos repreende através dessa palavra, que é a mesma coisa da pessoa olhar ali no espelho e contemplar a face dela. Se a pessoa ler a palavra e guardar no coração, ela vai lembrar da face dela a vida inteira. Entendeu? Agora tem pessoas que ela lê e entra no ouvido e sai no outro, é como ela olhar no espelho hoje de manhã e esquecer durante o dia. E chegou à noite, ela não lembra mais, não lembra de mais nada. Entendeu? Então assim, essa palavra, se a gente tiver comunhão com ela, é a mesma coisa de estar tendo comunhão com Cristo. Tem muitas pessoas que falam assim, mas Cristo não fala comigo, é só ler a Bíblia. Entendeu? Então, ele vai voltar, né? Aí conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo, é a palavra. Aí, irmãos, aquele povo lá daquela época, igual a irmã continuou lendo o texto, eles indagaram Jesus, né? Falando que eles eram filhos de Abraão. Se eles conhecessem, se aquele povo daquela época conhecesse Jesus Cristo de verdade e escolhessem andar com ele, como os discípulos andavam, o que ia acontecer? Eles iam aprender com ele, guardar os ensinamentos no coração e eles iam ser libertos daquele sistema religioso daquela época, que prendia as pessoas e não deixava elas conhecer a verdade. Entendeu? Então, tipo assim, muitas das vezes a religião, ela prende, ela não salva. Jesus Cristo salva, liberta, Ele cura, Ele transforma. Então, nós temos que conhecer Jesus Cristo, porque placa tem muitas, mas a doutrina tem várias. E aí, quanto mais placa tem, mais doutrina, a pessoa
ficando presa num sistema religioso. E ela nunca se liberta e nunca conhece Jesus Cristo. Ela precisa conhecer Jesus Cristo, porque ele prometeu que ele vai voltar. E tem muitos que vão ser pegos de surpresa. Porque se a gente continuar aqui, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse quando seria a volta do Filho do Homem. Ele disse, ele deixou claro ali, porque tem muita gente que fala assim, mas nem ele sabia. Tá, naquela época ele não podia saber, mas hoje ele sabe. Mas ele deixou pistas para a gente entender como é que seria a volta dele. Aí se a gente pegar lá Mateus 24, vamos lá, né? Mateus 24. Então, Mateus 24, a gente vai pegar aqui do 36 ao 44. O título, ele fala assim, na minha versão, fala assim, só Deus sabe o dia e a hora exata. Naquela época ali, no caso, era só o Pai que sabia mesmo. Porque Jesus Cristo não podia saber se ele revelasse, porque aonde ele ia, ele não podia contar mentira. Porque ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele não podia contar mentira. Então, assim, se ele soubesse o dia exato, ele tinha que falar, porque ele sabia. Agora, hoje, ele sabe ao lado do Pai, né? Então tá lá, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, a dica que ele está deixando, ele já está deixando claro para aquela geração, e se não fosse para a nossa geração, esse livro não ia chegar nas nossas mãos. Entendeu? Então, foi coletado informações e até chegar até a nossa geração, e daqui para frente. Aí vai falando assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Se a gente prestar atenção, o que mais hoje as congregações estão fazendo é celebrando casamento. O que mais hoje as pessoas estão preocupadas é com o que elas vão comer e beber e a forma que elas vão vestir. O que mais as pessoas estão preocupadas hoje em dia é ficar postando na internet, nas redes sociais, o estilo de vida que elas querem. Às vezes nem vive aquilo ali, mas quer viver. Entendeu? Então é isso que a palavra de Deus, ele foi deixando as pistas ali. Aí aqui continuando, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura. Um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Irmãos, se a gente prestar bem atenção nessa parte, que é isso, às vezes a gente está aqui junto, aqui em comunhão, aí muitos de nós estão falando que crê no mesmo Deus e que serve Ele, mas alguns de nós pode ficar. Porque a gente não está prestando atenção nesse texto. E esse texto fala que o próprio Jesus falou que aquele que tiver as minhas palavras, e isso eu estarei nele, eu farei nele morada, e ele vai ser um comigo no Pai. Então só quem tem essas palavras no coração de verdade, guarda e cumpre, esse aí é um com Deus e um com o Pai. Esse pode subir no último dia. Agora aqueles que deixam a vida dele, deixa a vida me levar, igual uma música popular aí, esse aí vai ficar, porque estarão 2. Então a mesma coisa, estarão 2 dentro da igreja, dentro da congregação, e 2, né? E um sobe, o outro fica. Às vezes por causa de sentimento que está guardado no coração. Entendeu? Mas Jesus vai voltar, então não adianta, a gente tem que nos preparar. E se não estiver preparado, é pego de surpresa. Entende? Aí continuando aqui, o 43, né? O 42. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entender isto, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Aí o 44 aqui, Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. É o momento que a gente está folgado
com as coisas do mundo, é folgado com tudo quanto é prazer e não pensa em Jesus. Irmãos, uma coisa que é fato, o cristão de verdade ele anda ligado 24 horas no céu. Sabe por quê? Porque no momento que ele está prestando atenção, pode ser numa rede social, aquilo ali não toma a mente dele. Nisso você conhece quem é selado pelo Espírito Santo de Deus e quem não é. Porque quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, a mente dele está ligada ali 24 horas com Deus, está conectado. Então ele pode fazer qualquer coisa aqui dessa terra, mas isso não corrompe ele, isso não leva a ele. E assim você conhece quem está com a marca da besta e quem está com a marca do Espírito. É aceitação. Às vezes você vê 24 horas, você tira o dia seu 24 horas para ver uma rede social e fica ali há 24 horas naquilo ali. Se aquilo ali te influenciar, te fazer você ser igual àquilo ali, você não tem o Espírito Santo de Deus. Então você não tem como você subir no último dia, aí você vai ser igual às virgens loucas, que a irmã aqui citou. Elas não tinham o Espírito ali junto com elas, que era o azeite. Então, tipo assim, elas ficaram para trás. Agora as prudentes tinham Espírito. Então aquelas prudentes ali eram como as pessoas de hoje, que estão ligadas e conectadas em Deus 24 horas. Porque elas sabem o mal que rodeia ela, porque o diabo anda ao nosso derredor. Então o que acontece? Ele brama como um leão buscando nos tragar. Muitas pessoas são arrebatadas e engolidas pelo leão durante o dia, porque ela não vigia. Aqui, ele vem sorrateiramente, né? Aí vamos lá. Outra evidência sobre o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo em Mateus 10. Outra pista que ele deixa para a gente é lá em Mateus 10, né? Ele deixa para a gente essa pista aqui no capítulo todo. Mateus 10 no capítulo todo. Aí ele deixa a pista para a gente ali. Amém? Então, irmãos, aí Jesus fala assim, né? Jesus envia seus apóstolos, né? Ele no caso, né? Aí em Mateus 10 ele fala assim, ó. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Irmãos, um fato evidente. Quem hoje está curando doenças e expulsando demônios de verdade? Na sociedade cristã. Quem você está vendo operar esses milagres aqui? Curar um enfermo de verdade? Quem? Não. O pessoal está despreocupado, está despercebido com seus dinheiros, seus prazeres, seus luxos, suas casas, seus carros. Uma coisa que estraga o cristão é acomodar com esse mundo, acomodar com o sistema aqui. Aí o que acontece? E são estes os nomes dos 12, né? Aí ele vai e fala. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote e Judas Iscariote. O mesmo que traiu Jesus. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Então ele tinha umas recomendações para ele. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma do samaritano. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro, o evangelho tinha que ser pregado para o povo de Israel, porque é o povo que ia rejeitar ali, para depois chegar até nós, os gentios. Então, o evangelho não ia chegar na nossa mão se não tivesse pregado ali no meio dos israelitas, porque ali no meio dos israelitas tinha quem ia converter. Amém? Então, o que acontece? Aí ele vai e fala aqui, ó. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Amém? A volta de Jesus Cristo está ao nosso alcance. Aí ele vai e fala assim, ó. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais. Segundo o par de sandálias, com um cajado. Pois digno é o trabalhador do seu sustento. Jesus Cristo, irmãos, ele não pede a pessoa para ela ficar explorando ninguém para poder viver daquilo ali, não. Da exploração, não. Jesus Cristo não pede a gente para poder cobrar para pregar o evangelho, não. Jesus Cristo, ele nos ensina que o sustento nosso vem do alto. Que é ele que nos sustenta, igual ele fala lá em Mateus 6:33. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. E ele não está prometendo essas coisas, iate, mansão, dinheiro, fortuna, não. Porque muitos confundem o ouro e a prata com esse dinheiro da terra. Não tem nada disso.
ele fala assim para nós que ele vai nos dar um lugar para descansar, que ele vai nos cuidar da nossa saúde, que ele vai cuidar da nossa roupa, da nossa vestimenta, ele próprio. Aí assim, curar os enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos. Nessa sociedade que nós vivemos atual, quem até agora ressuscitou um morto? Está cheio de gente morta espiritualmente e ninguém vai lá ressuscitar, deixa do jeito que está. Às vezes a pessoa um dia teve numa congregação e ela está doida para voltar, igual eu tive com um rapaz hoje conversando, e ele falou comigo, eu estou doido para voltar, eu estou desviado. Eu falei, desviado não, essa palavra não é para você não, você está afastado, porque o desviado ele sai do caminho e não volta. E ele falou comigo assim, não, eu quero voltar, só que eu não tenho forças, está morto espiritualmente. Mas se alcançar ali alguém, igual no caso ele está vindo até mim, e dentro de mim tiver o que vai sustentar ele levanta. E a palavra de Deus fala que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então nós temos esse poder de levantar um morto. Amém? Então o que acontece? Aí ele vai e fala assim, graciosamente dá. Então ele fala assim, é de graça recebesse e de graça vos dou, né? Então ele não vos proveis de ouro, nem prata ou cobre, ou em vossos cinturões. Não leveis sacola de viagem, nem uma túnica a mais, né? Segundo o pato de sandália, vem aqui, um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, procurai alguém digno de vos receber. Então, se a pessoa recebe a pessoa que está sendo enviada por Deus, então ali vai acontecer milagre, amém? Porque tem que receber também. Não adianta Deus enviar a pessoa e o que está para receber não receber. Você pediu tanto a bênção de Deus e na hora que ela vem você nega. Não adianta. Fecha a porta. Aí, ficai nesta casa até vos retirares. E quando entrares na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se, todavia, não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saís daquela casa ou cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Então, irmãos, quando a gente está diante de uma pessoa pregando o evangelho, ela não aceita, porque ali ela está coberta de pecado, de coisas do mundo, ela não vai aceitar a palavra de Deus, porque ela está em trevas. Então, o que vai acontecer? Automaticamente você tem que sacudir, porque ali está o pecado que está ali naquela casa vai te contaminar. Então você tem que sair, porque a palavra de Deus fala que o que não liberta contamina. Então, aí, continuando o texto, vamos para o 16 aqui. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como serpentes, inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais. Aí já começa o que Jesus está falando. Porque isso aqui nós já estamos vivendo, já estamos começando a viver essa parte.